Fala guerreiros, fala guerreiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, estou muito bem acompanhado aqui, meu príncipe querido e minha esposa. A gente vai estrear um quadro novo aqui no canal, que é entrevistando pessoas para entender os motivos dela e falar um pouquinho sobre o nosso negócio. E a primeira, não podia deixar de escolher uma pessoa que está comigo na jornada, na vida, aí por mais de 20 anos, nesse modelo de negócio há mais de 10 anos. Mas antes de começar a gente falar, curte o vídeo, por favor, se inscreve no canal, a gente está começando, trazendo muito conteúdo de valor e eu acho que você vai gostar. Sem mais delongas, bora ao vídeo. Primeira coisa, ela não sabe das perguntas, mas não sabe de verdade, não tem armação. A gente vai trazer muita coisa aqui. Você me manda as perguntas, não mando as perguntas. Eu vou deixar as perguntas simples, obviamente, mas ela não sabe das perguntas. Primeira pergunta aqui, que tem a ver com o início da sua história. Como você conheceu o marketing rede e o que te motivou a começar? Então, na verdade, a minha história com marketing de rede é diferente de muitas pessoas, né? Porque eu tinha, assim, um total pavor desse modelo de negócio. E quando o Douglas começou, eu realmente, assim, fui a pessoa que fui contra, a pessoa que falava que não ia dar certo. Então, aquela pessoa que tinha todas as crenças limitantes, aquela pessoa que, sabe, falava não vai dar certo por inúmeros motivos, era eu. E o que me fez começar a me interessar por esse modelo de negócio foi quando o Douglas ganhou o primeiro cruzeiro que a gente foi, né? Depois que ele teve um grande resultado dentro da empresa. E quando eu cheguei lá, porque é aquela coisa, né, de que casa de ferreiro espeto de pau. Exato. Então ele não conseguia me convencer. Eu achava que tinha acontecido só com ele, sei lá, por sorte ou qualquer outra coisa, mas que não ia dar certo por muito tempo. E quando a gente foi nesse primeiro cruzeiro, que eu pude ver outras pessoas, muitas outras pessoas, de diferentes escolaridades, de diferentes formações, de diferentes lugares, né, do Brasil, foi que eu comecei a ver que o negócio dava certo para qualquer pessoa, entre aspas, né? Aquelas pessoas inimagináveis, assim, você falava, cara, essa pessoa tá tendo resultado. E naquela época eu tinha me formado, eu trabalhava como CLT, e a gente tinha se casar, a gente estava para se casar, na verdade, né? E aí eu recebia, e eu era uma boa profissional, né, na minha área. E eu recebia um salário mínimo pelo meu trabalho, que eu acreditava que eu desempenhava com excelência. E aquilo que começou a me incomodar, né? Eu falava, cara, que as pessoas, né, com muito menos conhecimento, talvez, com muito menos tempo de formação, estão tendo resultados muito maiores e com essa liberdade, né, de poder fazer o negócio delas do jeito delas, na velocidade delas, sem ter um patrão, né, sem ter aquele horário para cumprir. E essas coisas que começaram a me chamar a atenção, a possibilidade de ter ganhos maiores, porque por mais que eu tivesse me formado, especializado, feito pós, e enfim, né, tá no mercado de trabalho num dos melhores empregos na minha cidade, dentro da minha área, ainda assim eu ganhava muito pouco, sem pretensão de ganhar muito mais e trabalhando muito, né, aquele horário de trabalho ali que eu acabava não tendo no meu dia tempo para fazer outras coisas que eu gostaria. Naquela época eu nem tinha filho, né? Então eu já pensava nisso, caraca, quando eu tiver filho vai ficar pior ainda, né? Então isso que me motivou. Cara, maravilha, mas isso aqui é bom a gente conversar sobre isso, porque muita gente, meu amigo não entrou, minha esposa não entrou. Cara, mas ele parou por conta disso? Imagina se eu tivesse parado, entendeu? Talvez é a primeira dica que você tem. Segunda coisa, o que te mais chamou a atenção nesse modelo de negócio quando você entrou? Foi justamente essa liberdade, né, de você conseguir desenvolver esse negócio com o tempo que você tem, com as habilidades que você tem, com a rede de contato que você tem. Mas eu não tenho muita rede de contato. Começa com o que você tem. Mas eu tenho pouca habilidade. Começa com a pouca habilidade que você tem. Ainda assim, é possível muitas vezes você, ao longo do tempo, ter mais resultado do que, né, muitas pessoas que têm muita habilidade, que estão aí há muito tempo no mercado de trabalho, trabalhando em alguns empregos que, de fato, né, hoje em dia a gente não consegue mais crescer. Então, essa liberdade, né, e essa possibilidade de crescimento foi o que mais me chamou a atenção. Uma perguntinha, quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse negócio, sua jornada, principalmente por ser mãe, desafio como mãe? Eu acredito que, mesmo sendo um negócio que te proporciona essa liberdade de fazer quando você pode, eu acho que justamente por isso também é difícil a gente conseguir
colocar constância e ter disciplina para fazer o que precisa ser feito, né? Porque com criança pequena, com a rotina, muitas vezes a gente fala, hoje eu não vou fazer nada não, aí amanhã não vou fazer nada, e aí quando você vê, passou uma semana, passou um mês e você não fez uma venda, você não fez um cadastro. Então ter essa disciplina e constância para você ter resultados no seu negócio. Não importa se você não consegue fazer muito, que a gente faça um pouquinho todo dia, que seja um contato, que seja, né, uma tentativa de venda, mas estar sempre em movimento. Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive, né, com essa dificuldade. Então o principal desafio pode falar que talvez seja conseguir priorizar. Conseguir priorizar, justamente porque muita gente, você não tem horário, né? Você não tem um chefe te falando, você precisa fazer isso, você precisa cumprir esse horário, você precisa cumprir essa tarefa. Então isso faz com que a gente tenha essa liberdade que possa ser prejudicial se você não tiver disciplina, se você não tiver consciência de que você é dono do seu negócio e que você precisa estar abrindo as suas portas todos os dias, né? Abre o jogo, já pensou em desistir? O que te fez continuar? Já. Eu já fiz a outra vezes. pergunta, porque não existe profissional de marketing que nunca pensou em desistir. Algumas vezes. Então, por isso que já fez. O que te fez continuar? Pensei em desistir porque, assim como qualquer coisa na vida, é difícil, né? É difícil você ter constância. Muitas vezes você cria expectativas muito maiores do que os seus resultados e aí você se frustra. Então isso, né, faz com que a gente tenha essa vontade de desistir. Mas eu acho que o que faz continuar são os pequenos resultados que você tem no processo. Quando você para analisar, pô, eu ainda não conquistei aquilo, mas eu conquistei isso daqui, né? Então esses pequenos resultados que já fazem diferença, e você pensar, principalmente comparando a outras oportunidades, a outras possibilidades no mercado de trabalho, você vê que você vê que não existe, né? São poucas as possibilidades de você ter tantos resultados, de você conquistar tantas coisas. Então você tem que ter os sonhos bem definidos, você precisa ter suas metas, você precisa saber onde você quer chegar com esse modelo de negócio para você não parar por qualquer coisa, qualquer obstáculo. Olha só, como que é a sua rotina hoje? Pra você poder conciliar maternidade, casa, redes sociais e outros negócios. Como que é isso? Limpo o nariz. Ó, a minha rotina é tentar ser mais previsível dentro da imprevisibilidade que existe, né, na vida como mãe, como empreendedora, como esposa, né, no nosso dia a dia. Então, dentro da imprevisibilidade que acontece de às vezes um bebê, hoje ele tá enjoado, eu não consegui fazer metade do que eu me programei para fazer. Mas eu tento me organizar em relação a horários, né, em relação a minha rotina ali como um todo. Então, de manhã eu tenho meu tempo para cuidar de mim, o meu tempo, né, de fazer atividade física, de ter o meu momento de oração, de ter os nossos momentos como família e como mãe, né, de cuidar das meninas ali, de fazer um dever, de brincar com elas, de almoçar, né, de organizar um pouquinho a casa. Mas a gente tem que entender que são petecas, né? Algumas petecas vão cair, outras a gente tem que, né, tentar manter no ar. Então, às vezes a casa não fica 100% limpa, às vezes vai ter brinquedo espalhado por todo, né, lugar, às vezes vai ter trabalho por fazer, mas é fazer o máximo possível dentro da sua rotina, dentro daquele dia. Então, geralmente à tarde, que é o período que as mais velhas estão na aula, que eu fico só com o Miguel, é o horário que eu consigo trabalhar. Então eu tenho ali, né, as minhas listinhas do que eu preciso fazer naquele dia em relação a redes sociais. Eu preciso fazer um post, eu preciso entrar em contato com tal pessoa, eu preciso criar um conteúdo para despertar o interesse na venda, eu preciso postar um vídeo no YouTube. Então eu vou me organizando dentro desse período que eu tenho para trabalhar, né, só com o Miguel. Então às vezes é o horário que ele está dormindo que eu consigo fazer algumas coisas, às vezes quando ele está bonzinho, quando ele está acordado é que eu vou fazer. Então é esse período da tarde que eu tenho para trabalhar. Parecido, e que dica você daria para outras mães? Aquelas que falam, poxa, eu não tenho tempo para fazer esse negócio. Que é parecido com a sua rotina, que pode ajudar. Tempo é uma coisa muito relativa, né? Que a gente muitas vezes fala, não tenho tempo, mas na verdade a gente não tem prioridade, né? Então hoje talvez não seja a sua prioridade fazer isso.
Mas quando você falar, cara, essa é a minha prioridade, o que você faz na sua rotina que talvez você possa deixar de fazer? Essa é uma dica crucial, porque... Eu vi uma frase disso, desculpa, foi mais importante do que saber o que fazer, é saber o que não fazer, né? Exatamente. Então, assim, mas a minha casa tá bagunçada. Tenta manter a ordem ali mínima, mas às vezes ela não precisa estar extremamente limpa todos os dias da semana. Às vezes você tira para lavar roupa todos os dias, você pode tirar um dia sim, um dia não, né? Coisas que você vai encaixando ali para poder melhorar, né, essa questão das demandas. Mas eu acredito que principalmente quanto tempo você usa no seu celular, que não é para produzir renda, né? Que é ali quando você tá no celular e quando você vê, você perdeu meia hora, você perdeu 1 hora do seu dia rolando feed, vendo outras pessoas fazendo as coisas e você mesma deixou de fazer. Às vezes é esse momento, mesmo que seja conturbado, igual hoje a gente tá gravando aqui com o Miguel e a gente tá aproveitando esse tempo, né? Mesmo sendo tumultuado, mas a gente tá fazendo alguma coisa. Então, às vezes você tá com a criança, mas você pegou o celular pra ficar vendo, né, o feed ali, ou pra falar com uma amiga, fofoca, sei lá, né, usou esse tempo e desperdiçou ele, você podia estar mandando um catálogo pra alguém, você podia estar falando do negócio com alguém, você podia estar postando sobre um produto no seu Instagram. Mas eu não sou uma super influenciadora. Todo mundo é influenciador, todo mundo influencia, que seja 50 pessoas que estão te assistindo ali, são 50 pessoas que estão te assistindo ali que podem... Tá muito bom, eu já vou engajar na próxima pergunta, porque você começou a linkar uma na outra e foi legal. Em que momento você entendeu que você podia usar o seu poder de influenciador para poder impulsionar seu negócio? Exatamente. Que já tá dentro disso que tá falando. É justamente porque... Mesmo eu sendo uma influenciadora ali, né, média, digamos assim, tem uns 50 mil inscritos no Instagram, 60 e poucos no YouTube, não é um número, são as pessoas que estão ali te acompanhando. E mesmo que não seja online, né, mesmo que seja no seu dia a dia, são as pessoas que às vezes você vai conviver quando você vai levar as suas filhas, né, as crianças na aula, vai voltar. Então a gente está sempre em contato com as pessoas e a internet ela potencializa isso. Então pela internet, mesmo que seja para 10 pessoas te assistindo, são 10 potenciais clientes, né? Então você postar ali sobre o seu dia a dia, sobre os produtos que você usa, isso que gera, né? Parece que você está lendo minhas perguntas ali, né? Não. Como que você decide o que postar nas redes sociais para ao mesmo tempo você conseguir manter sua autenticidade e gerar resultado ao mesmo tempo? Porque, por que eu tô falando isso? Às vezes a pessoa entra no modelo de negócio desse, faz um catálogo, sai postando qualquer coisa ali. Como saber se você não está sendo chato, se você está falando do que postar? Então acho que consegue engajar com essa pergunta. Eu acredito que uma coisa que é muito importante é ser interessante e não interesseiro, né? Essa frase para mim ela é muito forte. Seja interessante e não interesseiro. Porque quando você é interesseiro, é aquela pessoa que só entra e posta o catálogo, ou posta um produto e, né, pronto. Quando você quer ser interessante, né, você tem que pensar, poxa, o que eu posso falar ou o que eu posso postar que vai ajudar alguém de alguma forma, né? Então, as pessoas elas se conectam a você quando você mostra um benefício, mostra uma melhora que você teve no seu dia a dia e que pode ser bom para ela também, né? Então, eu sempre penso nisso, poxa, esse produto foi bom para mim, então é por isso que eu vou compartilhar com outras pessoas, né? Então, o meu objetivo não é só vender, mas é que a pessoa se sinta mais feliz com aquele produto, se sinta melhor, com mais bem-estar ou com mais autoestima, né? O nosso modelo de negócio, nossa empresa, ela é de bem-estar, ela é de beleza. Então, o que eu posso levar através dos meus produtos para uma outra pessoa, né? O que eles fizeram de bom para mim e que podem levar para outra pessoa. Então, é gerar mesmo essa reciprocidade, né? E principalmente gerar essa conexão, né? Das pessoas se identificarem com a sua rotina, com você, com o que você fala, com o que você faz.
e gerar realmente, né, essas possibilidades através da venda, né? Então não é só postar um catálogo ou um produto, mas é falar sobre ele, é encaixar ele no seu dia a dia, é mostrar outras partes do seu dia a dia que não seja só os produtos, né? Isso tudo vai gerar essa identificação e esse relacionamento. E aí quando a pessoa precisar de um produto, quando a pessoa ela tiver ali, né, naquele momento, eu preciso comprar um perfume, de quem que ela vai lembrar, né? Então vai lembrar daquela pessoa que está sempre falando de uma forma agradável, dinâmica, divertida, enfim, que vai gerar essa conexão. Pensa aí, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória até agora? Aquele que você falou, caraca. Então, eu acho que um dos momentos mais marcantes para mim foi quando a empresa que a gente trabalhava, né, que era a Rinodê, me chamou para lançar uma coleção de batons, né, um dos batons dessa coleção. Aquilo foi muito marcante para mim, porque foi quando eu tive a dimensão do trabalho que eu fazia, que às vezes a gente acha que é pouco. Sabe quando você posta um vídeo ali uma vez por semana, ou sei lá, faz uma venda, e você fala, mas é tão pouco, mas ninguém tá vendo. Tem gente vendo, sabe? Sempre vai ter alguém que tá vendo, sempre vai gerar algum resultado. Então, pra mim, naquele momento, foi assim, caraca, o que eu tô fazendo tem valor, sabe? O que eu tô fazendo chegou numa proporção muito maior do que eu poderia imaginar. Então é isso, a gente não precisa focar no resultado, a gente precisa focar na nossa ação. O que eu posso fazer hoje que, né, vai me gerar algum resultado, que pode impactar lá no futuro? Então é pensar em pequenas ações diárias, né, que vão gerar resultados a longo prazo. E o que você acredita que mais mudou na sua vida depois de ter os primeiros resultados? O que mais mudou, acho que foi a mentalidade, né? Como eu falei, quando eu comecei nesse modelo de negócio, eu tinha muitas crenças limitantes. Eu não acreditava, né, que poderia dar certo, porque na verdade eu tinha uma crença muito pequena, né, em relação a ganhos, em relação à qualidade de vida. Hoje a gente já conquistou coisas muito maiores do que eu poderia imaginar, né? Então foi essa mudança de mentalidade, de ver que a gente pode mais, que a gente pode chegar mais longe, que a gente pode conquistar coisas, que a gente pode sair do ambiente que a gente vive, né? Aquele ambiente, às vezes, por mais que seja um ambiente agradável, né? Meio faz toda a diferença. Mas sair do meio que a gente está, ir para outros meios muito, né, com muito mais abundância, com muito mais, enfim, experiências, com muito mais coisas diferentes. Como sua família lidou com a sua decisão de empreender no marketing? Tenta contar naquela época que eu pedi exoneração da polícia e você saiu do seu trabalho. Isso tem muito a ver com essa questão, né, do meio. Não que a minha família não me apoiasse, eles sempre me apoiaram em tudo que, né, tudo que eu quis fazer. Mas eu vivia num meio que era de pessoas que, né, muitos servidores públicos, muito concursados, muitas pessoas que tinham ali, né, aquela mentalidade da segurança financeira, né? Eu não convivia com empreendedores, eu não convivia com pessoas que empreendiam, que tinham seu próprio negócio, que tinham um comércio, que tinham uma loja, que tinha uma fábrica, que tinha, né? Enfim, não tinha esse contato com essas pessoas. Então a minha família era muito da segurança também. O Douglas também era policial militar, ele era, né, concursado. E quando ele pediu exoneração, ficou todo mundo assim, meu Deus, e agora como eles vão viver, né? Da onde eles vão tirar o sustento deles, né? Então, a minha família ficou muito preocupada, né? Eles imaginavam que eu ia seguir a minha profissão ali, trabalhar empregada, fazer um concurso. Então, eles, né, ficaram com medo. Foi realmente sair desse meio. Acho que a família ficou só com medo, mas eu pude observar outras coisas na sua trajetória, né? E deixar você falar, você sofreu críticas, julgamentos? Como que você lidou com isso? Eu lembro de algumas coisas. Alguns. E aí, como foi? Te chamaram de piramideiro, eu já vi. Foram coisas desse tipo, justamente porque as pessoas tinham pouca informação, né? Então, naquela época, aquilo me abalava, mesmo eu sabendo que o que eu estava fazendo não era errado. Mas eu ficava, ai meu Deus, o que as pessoas não estão pensando? Mas como eu tinha informação,
isso fez muita diferença, né? Porque por mais que eu tive julgamento, por mais que aquilo, machuque, é ruim, né? As pessoas falarem mal de você. Mas eu sabia que aquilo era algo correto, era, né, algo que poderia mudar a nossa vida. Então, mesmo sendo ruim, né? Ainda assim eu falei, não, eu vou continuar aqui, porque essas pessoas que estão me criticando não vão pagar as nossas contas, né? Então, vamos fazer o que precisa ser feito mesmo com as críticas, porque no final das contas, quem te critica geralmente é quem faz menos do que você, né? Porque as pessoas que fazem mais, as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, de, né, se desenvolver, elas vão te apoiar, elas vão, né, buscar formas de torcer para que dê certo, pelo menos, né? Bacana. Falando da equipe, o que você busca passar para sua equipe, assim, de modo geral, ou como você ajuda eles no desenvolvimento pessoal? O que você busca passar para as pessoas? Eu busco passar simplicidade, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas, elas tendem a complicar tudo que muitas vezes é simples, né? Então, mas é muito difícil gravar um vídeo. Não é muito difícil, é pegar, ligar a câmera e gravar, né? Então, é muito difícil fazer uma venda. Não, é sair com um catálogo, é sair com um produto e demonstrar, né? Então, a simplicidade faz muita diferença e é o que muitas vezes acaba atrapalhando as pessoas, porque elas acham que é tudo difícil demais e não entendem a simplicidade que existe no negócio. Olha só, imagine agora que estamos chegando na reta final aqui do vídeo, que você pudesse dar um conselho para uma mãe, para uma mulher que tem medo. Para uma mãe, para uma mulher que tem medo, mas que sente no coração que esse negócio poderia mudar a vida dela. O que você poderia falar com essa mãe que às vezes não está dando conta de ficar com seu filho, que às vezes está com medo do que todo mundo fala, não tem apoio? Manda um alô, porque deve ter mãe nessa situação, deve ter mãe precisando disso daí. Então, o meu conselho é começar. Eu acredito muito, gosto muito dessa frase também, que diz que movimento gera movimento, né? Então começa. Vai ser difícil, igual a gente tá aqui, não é fácil. Vocês desculpam porque vai ter os chorinhos do Miguel, ele tá reclamando super hoje. Mas é isso, é começar e fazer o possível todos os dias. Tentar, pelo menos, né, fazer alguma coisa, se manter em movimento. Se você parar, é muito mais difícil de recomeçar. Se você tá parada, é mais difícil começar. Então começa, faz um pouquinho todos os dias, mas se mantém em movimento. Porque é esse movimento que vai trazer novas pessoas, que vai te trazer um novo insight, uma nova experiência, um novo erro que vai te possibilitar aprender com ele para trazer novos acertos. Então, faz o que dá, do jeito que dá, mas não deixa de fazer, né? Faz um pouquinho todos os dias, mesmo que seja assim difícil, né? Então, a gente precisa ir se adaptando. Obrigado pela sua participação. Eu acho que se pudesse falar alguma coisa talvez para os pais que estão aí também, isso aqui que está no meu colo nunca vai ser minha desculpa. Nunca vai ser minha desculpa. Vai ser o maior motivo para fazer, cara. Faz por eles, entendeu? Não coloque isso como empecilho, não, porque lá na frente você vai provavelmente se arrepender disso. E se você gostou, cara, vou deixar aqui as suas redes sociais também, o Instagram da Thalita, o canal do YouTube dela. Obrigado por ficar aqui até o final. Obrigado pela sua participação. Obrigado por esse tempo aí, sei que é precioso. E esse é o primeiro vídeo, né, dessa primeira série que a gente está fazendo aí. A gente vai trazer nos comentários, né, amor? Sugestões de pessoas que vocês querem também, de que perfis, possam entendeu? entrevistar. Eu não vou chamar só os que tem maior share, não, pessoas comuns. Eu vou querer profissões diferentes, para você entender como que esse mercado é dinâmico e dá para todo mundo, né? Mas não vou alongar muito mais não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Obrigado por ficar até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.